Saúde, o Alexandre Padilha, concedeu uma entrevista coletiva para dar explicações sobre a suspensão da vacina e os próximos passos a partir de agora. A gente tem um trechinho da fala dele. Dentro dos 42, nós chegamos a ter 3 situações de óbitos que não existe dados suficientes para estabelecer uma causalidade entre tomar a vacina e esses óbitos, né? 3 casos graves, 2 óbitos, tivemos 3 casos graves, precisaram de internação em UTI. Desses 3 casos, 2 óbitos, sem, até esse momento, nas investigações já feitas pelos sistemas municipais, de vigilância estadual, escutando os especialistas, não existe dados suficientes para estabelecer uma causalidade da vacina com a ocorrência desses 3 casos graves, mas é um sinal de alerta para o sistema de vigilância, junto com os 42 casos, que significam 8 casos a cada 100 mil doses aplicadas, por mais que seja para muitas pessoas um número pequeno, é um sinal de alerta que nos recomenda a descontinuidade temporária da atual estratégia de vacinação para todos os profissionais de atenção primária em saúde do país, até que se conclua, que se possa realizar todas as investigações. Vamos entender, então, tudo isso que significa do Ministério da Saúde, da Anvisa, sobre o imunizante do Butantan e quais outros imunizantes podem continuar sendo aplicados. Vamos conversar com o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, o Juarez Cunha. Juarez, muito bom dia, é um prazer te ter aqui. Eu sei que a gente vai ter pouco tempo com o senhor, mas então vamos ser bem objetivo. Essas mortes estão sendo investigadas, como a gente pôs aí no trechinho do ministro Padilha, não está cravado que essas mortes tiveram total relação, foram causadas pelo imunizante do Butantan, então isso é uma investigação. E mais, quais outros imunizantes o brasileiro pode ficar tranquilo de se vacinar contra a dengue? Bom dia. Bom dia, Natália, é um prazer também estar contigo e tentar esclarecer também para quem está nos assistindo as dúvidas, né? Então, eu acho que o primeiro aspecto importante, Natália, é salientar que qualquer medicamento, e as vacinas são classificadas como medicamentos, quando elas começam a ser utilizadas em maior escala, então comercialmente, tem todo um aparato de segurança que se chama farmacovigilância, para qualquer medicamento, qualquer vacina. Então, é a farmacovigilância que vai nos dar informações sobre como está se comportando aquela vacina na vida real, né? Porque os estudos, por exemplo, os estudos da vacina do Butantan foram feitos com mais de 11 mil pessoas. É um universo muito pequeno, é um universo mais controlado, que a gente chama, né? E daí, quando a gente passa por uma vacinação assim de 500 mil doses, como foi já aplicado com essa vacina, eventos adversos que não apareceram lá eventualmente no estudo, daí podem ser observados. E isso está acontecendo, então, como tu falou, não tem como, nesse momento, a gente colocar como causais, né? Mas como tem a relação temporal, porque assim, inicia sempre assim, temporalmente, tem um momento que foi aplicada a vacina, temporalmente é relacionado com algum evento adverso, alguma reação adversa, isso começa a ser notificado e investigado, e eventualmente, quando acontece eventos não previstos nos estudos, de que não aconteceram nos estudos, chama a atenção, e isso daí tem que ser muito bem investigado exatamente para levar a conclusões. Foi pelo produto, não foi pelo produto, né? Então, essa sempre é uma regra. Então, eu acho que o primeiro recado que tem que dizer, eu acho que é importante que a farmacovigilância está funcionando de forma adequada, rápida, transparente, e tem trazido essas informações para a população, e é o correto que tem que ser feito, né? Isso não significa que o que aconteceu com essa vacina, e a gente ainda tem que esperar a investigação terminar com todos os dados reunidos,
que a gente tenha desconfiança das outras vacinas, porque nós temos, como qualquer medicamento, é a mesma coisa, nós temos muitos medicamentos e eventos adversos, quando acontecem e são levados a alguma suspeita de causa-efeito, um medicamento também pode ser suspenso temporariamente até ser definido. As outras vacinas são extremamente seguras. Nós temos uma outra vacina de dengue que já estava sendo utilizada há muito tempo em adolescentes, né? Porque a vacina Butantan começa a ser utilizada agora a partir de janeiro, fevereiro desse ano. A outra vacina já estava há mais de 2 anos sendo utilizada com um número muito grande de doses e mantendo na farmacovigilância que está sendo observada, mantendo a sua segurança, né? Então, para a população ficar bem tranquila, que a gente vai continuar tendo uma outra vacina que é aplicada em adolescentes, porque essa do Butantan começou a ser utilizada nos profissionais da atenção primária de saúde, né, e depois ela ia ser ampliada para 15 a 59 anos, né? Essa era a estratégia. Agora a gente tem que esperar ver como é que vão evoluir essas investigações para a gente poder definir se foi um evento grave causado pela vacina ou não. E esse aspecto é importante, Natália, porque é uma vacina de vírus vivo atenuado, que a gente chama. E a gente tem eventos adversos esperados dessa vacina. Em torno de 20% das pessoas vão apresentar um quadro de febre, mal-estar, dor no corpo, eventualmente um exantema, em geral um quadro que dura ali 2, 3, 4 dias, né? Então, e só que é um quadro, pelas características da vacina, parecido com dengue. Então, como essas pessoas também que foram a óbito e tiveram casos graves, foram casos também parecidos com dengue, então isso vai ser fundamental, né? Foi dengue que as pessoas tiveram, foi reação vacinal, então isso é muito importante a gente poder diferenciar. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, bom dia. A gente está fazendo uma entrevista com o diretor de imunizações, o Juarez Cunha, trazendo todos os detalhes sobre o grande assunto do dia para o brasileiro, que é sobre a suspensão da vacinação contra a dengue apenas com o imunizante do Butantan. É isso. O que o Juarez acabou de reforçar para a gente aqui, que a outra vacina, o outro imunizante contra a dengue, que já estava sendo utilizado há 2 anos, que é o da Takeda, né, Juarez? Esse pode continuar funcionando, vem apresentando muita eficácia e depois de todos os testes importantes que são feitos antes do imunizante começar a ser utilizado, continua sendo um imunizante muito importante. O que o Juarez também trouxe para a gente na primeira resposta é que o sistema de saúde, desculpa, Juarez, já passo de volta para o senhor, só resumir, é que não precisa de desespero, de pânico, que na verdade esse aviso todo que o Ministério da Saúde fez, que a Anvisa fez, só fortalece o quanto o sistema de saúde brasileiro é importante e rápido nas reações. Então, se percebeu esses 3 relatos de sintomas graves a partir de dias depois da vacinação contra a dengue com o imunizante do Butantan, e por isso mesmo o Ministério da Saúde e a Anvisa fizeram essa ação de suspender essa vacinação com o imunizante do Butantan para se investigar com tranquilidade perfeitamente se essas mortes aconteceram por causa da vacinação. É isso, né, Juarez, para ficar bastante simples o entendimento. Quem se imunizou pode ficar atento, mas também quem se imunizou com a Takeda não tem problema algum. A vacinação vai continuar acontecendo para esses grupos prioritários que estão mais expostos à dengue, né? Exatamente, Natália. Eu acho que isso, assim, o que eu queria colocar era só reforçar a farmacovigilância, né? A farmacovigilância, ela é contínua, né? Então, por exemplo, todas as outras vacinas que a gente tem no nosso Programa Nacional de Imunizações, elas são também vigiadas de forma muito intensa, independente do tempo que esteja sendo utilizado, né? Então, os eventos adversos, inclusive, é uma obrigação do profissional da saúde. Se eu observo algum evento adverso, não esses leves, né, usuais,
mas algum evento adverso inusitado, que não tinha sido relatado anteriormente, ou alguma situação de gravidade, eu sou obrigado a notificar. Então, por isso que é importante, né? A notificação é importante. Eu acho que também tem uma medida agora do Ministério de procurar também para ver se tem outros casos que possam ter não sido pegos na notificação. Então, é uma prevenção e isso só reforça, sim, a qualidade que os nossos produtos têm e que a qualidade da vigilância é fundamental, exatamente para, nessas situações, a gente, vamos ver o que está acontecendo aqui, vamos suspender e a gente avalia e depois retoma se for possível. As outras vacinas continuam sendo utilizadas. E um aspecto importante, Natália, que tu colocou, é assim, do tempo, né? Então, o próprio Ministério coloca que pessoas que tenham recebido a vacina do Butantan, né, e apresentarem determinados sintomas até 21 dias, né, as pessoas que já receberam há mais tempo do que isso, fiquem tranquilas que não tem mais nada para observar. Das 500 mil pessoas que receberam, é uma minoria que teve, né, apesar que são, como o ministro disse, né, não interessa se é 1, 2, 3 ou 40 casos, né, é importante que tem que ser investigado. Então, essas pessoas podem ficar tranquilas. Agora, as pessoas que receberam mais recentemente, até 21 dias, têm que observar aspectos, são aqueles de dengue grave, que é febre, dor abdominal intensa, sangramento, vômito persistente, tontura, irritabilidade, sinais de desidratação, piora de estado geral. Esses são todos os aspectos que são iguais aos que a gente tem que observar quando uma pessoa está com dengue. Então, isso que tem que ser observado nesses 21 dias para essas pessoas que receberam a vacina mais recente agora. É isso, né? Todos os testes foram feitos, todo o padrão foi respeitado. Muita gente também ficou com essa dúvida, Juarez, porque aceleraram o processo, é por isso que estão descobrindo agora. Não é sobre isso, né? Assim como o Juarez também já falou, todos os padrões foram respeitados e a vigilância está sempre muito atenta. Isso acontece com qualquer vacina, com qualquer remédio, que aí começa a ser utilizado efetivamente e um grupo muito maior do que o testado começa a entrar em contato com todos esses medicamentos. Falando em outros medicamentos, Juarez, eu acho que é importante a gente trazer aqui um mito, uma lenda, que também aparece com esse caso agora de, eu fiquei doente por causa da vacina. Muita gente morre de medo de tomar uma vacina. Da gripe, por exemplo, isso acontece muito. A gente ouve muito as pessoas falarem, eu não vou tomar não porque eu vou piorar. Aí sim eu vou ter uma gripe muito forte por causa ali de alguns sintomas que muita gente tem a partir de algumas vacinações. Acho que é importante também de ouvir do senhor as explicações e as verdades sobre a imunização dessas vacinas que são muito populares, ainda bem. As pessoas sabem que estão aí, que podem contar com o sistema, principalmente público de saúde, para se imunizar contra todas essas doenças também muito populares, né? Gripe, a dengue, enfim. Acho que é importante, Natália, eu acho que daí vem também uma característica dos produtos, né? Por exemplo, vacinas inativadas. Então, até esse exemplo que tu colocou. A vacina gripe é uma vacina inativada. Então, ela não tem capacidade de fazer uma replicação viral, como a gente disse, e ocasionar doença. Isso é impossível, né? Agora, as vacinas atenuadas, por serem vírus vivos atenuados, sim, tanto que a gente tem que ter cuidado para essas vacinas, inclusive isso vai ser investigado nessas pessoas, tem algumas situações que contraindicam o uso de vacinas atenuadas, como, por exemplo, imunodepressão, né? Pessoas que têm a imunidade alterada ou por doença ou por medicação. Então, esses aspectos são importantes. Só que as características dos eventos adversos, eles nunca são da mesma intensidade do que a doença natural, né? Um exemplo, uma vacina de sarampo, cachumba e rubéola, que também é atenuada. A gente pode ter como evento adverso um quadro parecido com o sarampo, em torno de 3 a 10 dias após a vacinação. São vacinas muito parecidas em termos da característica. Então, não significa que teve sarampo, mas com sintomas parecidos de sarampo. É a mesma coisa da vacina dengue.
Pode ter sintomas parecidos, mas não a doença dengue. Tá? Só que o que atrapalha, por exemplo, nessa situação é que tu tem que conseguir diferenciar, né? Principalmente quando acontece uma coisa mais importante, mais grave, que precisa de hospitalização, inclusive essas situações gravíssimas que levaram a óbito. Então, para diferenciar, isso foi uma reação vacinal ou isso foi uma doença dengue natural, né? Então, esse é um aspecto muito importante que vai ter que ser avaliado nesses casos, inclusive também essas outras situações, né? Se por acaso essas pessoas teriam algum motivo de saúde que contraindicassem a utilização dessas vacinas. Perfeito. Juarez Cunha, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, esteve aqui com a gente no Acorda Metrópolis para esclarecer todas as dúvidas que surgiram a partir da suspensão da vacinação contra a dengue apenas com o imunizante do Butantan, o da Takeda, segue normalmente. Juarez, foi muito bom, muito obrigada, viu? A gente com certeza te espera em outras oportunidades. Desculpe se eu tinha pouco tempo, mas eu acho que deu para a gente conversar um pouquinho e esclarecer as dúvidas. Obrigado. Com certeza. E sempre estou à disposição, mas BIM está à disposição de vocês para qualquer dúvida. Um abraço. A gente com certeza volta a te procurar. Obrigada, viu? É isso, hein? Então vamos resumir aqui.